Vamos ler nesta manhã, queremos ler alguns versículos que se encontram na palavra de Deus no livro de Daniel, no capítulo 3. Na verdade começa a partir do versículo 1, mas eu vou ler a partir do 14. A história começa no capítulo 3, versículo 1, mas eu vou ler capítulo 3, versículo 14 a seguir, porque é uma leitura extensa. Diz assim, no capítulo 3, versículo 14: E falou Nabucodonosor e disse: É propósito, Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servi aos meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei? Agora, pois, se estáis prontos, quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da gaita, da harpa, do saltério e do fole, de todas as sortes de música, para vos prostrares e adorares a estátua que fiz, bom é. Mas se não adorares, sereis lançado na mesma hora dentro do forno de fogo ardente. E quem é o seu Deus que vos poderá livrar da minha mão? Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego e disseram ao rei Nabucodonosor: Não te necessitamos de responder sobre este negócio. Eis que o Deus a quem nós servimos é quem nos pode livrar. E ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Que fé extraordinária, que propósito! Quando um servo de Deus coloca a sua vida espiritual acima das coisas que os cercam e do perigo, Deus responde à sua altura. Quando a fé extrapola a compreensão humana. A Bíblia diz que Nabucodonosor fez uma festa extraordinária. E não tinha naquela festa plebeus? Ali tinha o que chamamos da nata da sociedade. Havia 1000 convidados naquela festa extravagante, que era uma estátua de ouro que ele fizera do seu Deus, e ele queria inaugurar com toda a pompa. Ali eram juízes, senadores, ali só autoridade. A Bíblia diz que só tinha autoridade, 1000 autoridades convidadas naquela festa. Mas a Bíblia mostra que quando ele tocou todos os instrumentos, aquelas autoridades se prostraram e adoraram. Mas alguém percebeu que no meio daquela multidão havia 3 homens que ficaram de pé. Esses 3 homens eram Sadraque, Mesaque e Abednego. E alguém foi dizer ao rei: olha, tem os 3 jovens hebreus, os quais escolheram para trabalhar no palácio, não se dobraram diante dos seus deuses. E aquilo enfureceu o rei Nabucodonosor, pois era a maior autoridade política de toda a história da humanidade naquela época. Não existia naquela época ninguém maior do que Nabucodonosor, rei de Babilônia. E isso enfureceu demais. E ele mandou chamar os 3, antes do castigo mandou chamar. E fez ler o relatório e disse que se eles não adorassem, seriam lançados na fornalha de fogo aquecida 7 vezes mais. Mas ele fez uma referência que ainda fortaleceu a fé daquele jovem. Ele disse: quem é o seu Deus para te livrar das minhas mãos? Irmãos, mas a resposta de um servo fiel, ela enaltece o coração do Senhor Jesus Cristo. Antes, quando ele disse que ia mandar tocar tudo, aquele servo nem disse para ele: olha, seu rei, vamos encurtar a história. Primeiro, nós não te necessitamos de responder sobre esse negócio, se Deus vai nos livrar ou não, porque Ele vai nos livrar das tuas mãos. E aquela resposta feriu o rei o seu orgulho, que ele se dignou, que mandou aquecer a fornalha 7 vezes.
e ataram aqueles 3 jovens e lançaram na fornalha. A temperatura estava tão alta que matou as pessoas que levavam eles na frente até a fornalha. Mas tudo era propósito de Deus. Deus, para exaltar o seu nome, Deus faz o que quer. Mas tenho certeza que aquilo não era costumeiro, Nabucodonosor olhar alguém sendo queimado vivo, mas ele naquele momento se dirige até a fornalha e vai observar o que aconteceu. E de repente ele não vê apenas 3. A fornalha deveria ser muito espaçosa, porque ele viu 3, 4 pessoas caminhando dentro do fogo. E ele chama todas aquelas autoridades e diz: nós não somos 3, eu vejo 4. Botamos 3, eu vejo 4. E um é a figura do Deus Altíssimo. Nabucodonosor compreendeu naquele momento que aquele jovem a fé dele era no Deus acima de todas as coisas. E ele manda chamar de Sadraque, agora já com um tom diferente, um tom amigável, de fé. E ele diz: Sadraque, Mesaque e Abednego, sai para fora. E na presença de 1000 autoridades, eles cheiraram, disse que nem cheiro de fumaça tinha. O fogo queimou as ataduras, as cordas que os prendia, a corrente, seja lá o que for. O fogo queimou tudo, mas a pele deles estava perfeita. Mas isso foi tão grande, a fé daquele jovem conseguiu salvar uma nação inteira. Um homem de Deus, na direção de Deus, é possível mudar a história. Foi tão grande que o próprio rei, a fé daquele jovem foi tão grandiosa, que o próprio rei escreveu no capítulo 4 do livro de Daniel. E versículo 1 está escrito assim: Nabucodonosor, rei, a todos os povos, nações, línguas que mora em toda a terra, paz seja multiplicada. Pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Quão grandes são os seus sinais e quão poderosas são as suas maravilhas. O seu reino é um reino sempre eterno e o seu domínio de geração em geração. A fé daqueles 3 jovens fizera com que a palavra do Senhor Deus de Israel fosse espalhada em todas as nações daquela época, através do testemunho do maior imperador que já se conheceu daquele tempo, o rei Nabucodonosor. Mas que tudo partiu daquela resposta na última. Quando confiamos em Deus, quando se confia em Deus, as coisas podem mudar. Então, meu irmão, minha irmã, coloca Deus. A luta está grande, os problemas estão grandes. Com Jesus é melhor. O que parece talvez difícil agora, o que parece uma loucura agora, pode ser uma porta aberta para o futuro. Que Jesus te guarde, te proteja, te ilumine. Que você tenha a fé de Sadraque, Mesaque e Abednego. Tenha a fé de Daniel. Que não deixe que as lutas dessa vida te roubem a felicidade. Aproveite a cada momento de hoje que Jesus lhe proporcionou. Este dia é único. Não existirá 2 dias iguais. Tudo que você tiver de bom para falar para alguém, fale hoje, porque amanhã pode ser tarde demais. De nada vale apenas os elogios após a morte, em cima de um corpo frio, numa pedra gelada, esperando descer ao sepulcro para alimentar os germes. De nada adianta. As oportunidades são hoje. Não queira ser melhor do que ninguém, nem tampouco pior. A pior infelicidade de alguém é quando ele se sente superior, ou quando ele se sente inferior. Seja sempre de igual para igual. Acredite, o nosso Deus está com você. Mesmo quando tudo parece perdido, mesmo quando todas as portas parecem se fecharem, mesmo quando parece que você está no meio de uma areia movediça e afundando, tenha certeza que se todas as portas se fecharem, o Senhor te tomará por cima.
O Senhor te escolheu para ser um vencedor. O Senhor Jesus Cristo, Ele há de te tomar pela tua mão direita e dizer: meu filho, minha filha, não temas que eu te ajudo. Acredite, Jesus está nesse momento falando ao teu coração. Jesus está nesse momento dizendo: minha filha, olha eu aqui. Lembre-se disso. Mesmo que te falte todos os amigos, Jesus estará sempre ao teu lado. Mesmo quando você não pode ver, não pode sentir, Ele está ali. Jesus conhece as suas falhas, os seus defeitos, conhece tudo a teu respeito, e mesmo assim Ele te ama. Então, bom dia na paz do Senhor.